Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV e hoje com uma pauta super pertinente que é o desenvolvimento pessoal, né? A gente vai falar com o Leonardo Comparse de Oliveira, ele que é sócio da Enlab, que apoia empresas a estruturarem a sua gestão para a era pós-digital, né? Ele que é engenheiro eletrônico, mestre também em engenharia de produção, teve uma longa carreira dentro da Gerdau e também com posições no Brasil e no exterior. Vou chamar aqui nosso querido Leonardo, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque as pessoas aqui podem estar assistindo, Sim, né, em sem qualquer, dúvida, qualquer sem momento, dúvida. né? Maravilha. Seja muito bem-vindo, né? Hoje a gente vai bater um Prazer. bate-papo muito legal, né? Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre uma iniciativa, né, que está muito conectada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E tudo mais. Então, fica aqui com a gente que vai ser muito legal assim o nosso bate-papo. Mas primeiro, Léo, eu queria que tu comentasse com a gente como é que essa questão de desenvolvimento pessoal, sustentabilidade, né? Isso tudo entrou dentro da tua carreira, da tua formação, enfim, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente aí a trajetória Claro, do Léo. claro. Olha, assim, para não fazer uma história muito longa, né? Eu trabalho com inovação já faz mais de uma década e com gestão de inovação. E uma das coisas que a gente percebeu logo no início dessa jornada é que a gente só aplicar coisas externas, assim, métodos, ferramentas, não gerava um resultado diferenciado, né? E a gente acabou chegando por várias diferentes vias a um tema de cultura organizacional, e a gente viu que precisava ter um espaço de cultura, né, mais adequado para isso. Só que a cultura, no fundo, ela está baseada em comportamentos das pessoas, especialmente das lideranças, enfim. Então, esse tema, né, de desenvolvimento pessoal, como é que a gente precisa se adequar para essa nova era, começou a surgir nessa época. E com o tempo a gente vai se aprofundando, né? Surgiu a temática toda, ou se tornou mais visível, né, essa temática toda da sustentabilidade. Em 2015 apareceram os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E mais recentemente, não só eu, né, mas até através de outros colegas, amigos e contatos, a gente observando assim esse momento de transição que a gente está num momento de transição civilizatória, né, saindo de um modelo de civilização, ingressando no outro, e a gente se deu conta de que para fazer isso a gente precisa estar num nível de consciência diferente, a gente precisa ter um entendimento diferente das coisas. A gente precisa entender que a gente está a gente está imerso, né, numa biosfera, que a gente faz parte dessa biosfera, que nós estamos em relação com os outros, nós não somos seres individuais, né, sozinhos, enfim. Então, enquanto não houver uma construção, né, de todos, de que esse coletivo é importante, a gente precisa cuidar dele, o que eu faço impacta o coletivo, o que o coletivo faz me impacta, a gente não vai conseguir avançar muito. E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm várias metas, né, que estão ligadas com essa compreensão mais ampla. Então, essa temática toda aí começou a me interessar, né? Como é que a gente pode, de fato, mexer no ser humano, né, e desenvolver essas habilidades, essas capacidades, para a gente chegar num nível de consciência que nos ajude a avançar e fazer essa transição da forma menos dolorosa possível. É verdade. E tu sabe, Léo, que falando aqui, né, e até tenho notado isso também nas questões que a gente vem desenvolvendo, que eu venho desenvolvendo, né, o quanto realmente é importante a gente trabalhar esse mindset, né, porque a gente está realmente num momento de transição, a gente está vivendo aí um momento de busca, né, até de construção de um novo modelo que a gente não sabe o que é,
ainda, né? A gente não tem referências, não tem nada assim de modelo ainda, né? Nós somos protagonistas dessa transformação, né? E esse preparo dessa parte interior, ela é bem relevante, né? E uma coisa que eu queria já a gente começando a falar aqui um pouquinho sobre essa iniciativa, né? Que na verdade ela se chama Inner Development Goals, né? Que na verdade em português é Objetivos de Desenvolvimento Interno, né? É olhar para dentro antes de se analisar e de talvez impactar, começar a desenvolver esse processo junto com os ODS, que a gente acabou não fazendo, né? A gente está super atrasado nesse tudo, mas pode agregar nesse modelo sistêmico que a gente precisa construir, que é para todos, né? Mas eu queria te perguntar, onde surgiu, assim, se tu tem como nos falar a origem dessa iniciativa, claro, e por que ela nasceu? A iniciativa, então, ela nasceu na Europa, né? Na Suécia, mais especificamente, mas, enfim, vários pesquisadores e profissionais, enfim, da área acabaram se juntando nessa iniciativa logo no início. Ela é super recente, ela surgiu em 2020, né? Bem no meio da pandemia ali, e basicamente foi um dar-se conta de que os ODS estão aí desde 2015 e o avanço que a gente teve nessas metas foi, sei lá, para dizer pouco, decepcionante, né? Nós temos desafios importantes daqui para frente, né? Se a gente não conseguir, de fato, mexer em alguns aspectos, né, que, por exemplo, estanquem o aquecimento global, a gente está arrumando a um colapso, de fato, né? Então, existe um risco grande aí na frente, que talvez nem todo mundo esteja sensibilizado para ele. Mas, enfim, e aí, se dando conta de que esses objetivos não estão avançando, também se deram conta de que, é o que eu falava antes, né? De que sem um nível de consciência um pouco mais elevado, vai ser difícil para as pessoas entenderem e se comprometerem com essas metas, né? Com esses objetivos. Então, surge essa iniciativa, né, em 2020, lá na Europa, de entender, né, que habilidades são essas, então, né? O que a gente precisa desenvolver. Em especial, o Inner Development Goals, ele tem, em especial, um olhar para as organizações, assim, né? Como é que a gente faz isso via as organizações, porque isso tem um impacto muito grande, né? O mundo inteiro gira em torno disso. Então, eles começaram a trabalhar nesse sentido. Em 2021, saiu um primeiro relatório, onde o que eles fizeram, basicamente? Eles fizeram uma grande enquete com pessoas de diversos países, um número razoável de pessoas, tentando listar quais eram essas habilidades, né? Com esse objetivo em mente, quais são essas habilidades, então. E aí saiu uma lista de habilidades e alguns grupos diferentes de pesquisadores, enfim, acadêmicos também, avaliaram esse material todo e fizeram, então, uma separação assim, do joio e do trigo, agruparam isso em categorias, e aí surgiram 23 habilidades divididas em 5 categorias diferentes, né? Isso depois avançou, e no ano passado, então, surgiu um relatório mais extenso, né, com um detalhamento maior dessas habilidades todas, e um toolkit, então, né? Se eu preciso desenvolver essa habilidade, que ferramenta eu posso usar, que tipo de ação eu posso fazer para desenvolver essa habilidade. E aí, então, no ano passado, surge esse toolkit. Na verdade é um framework, então, que surgiu, framework que surgiu para colocar, então, desenvolver essas habilidades dentro das organizações, seria isso? Exatamente, é um framework, e o objetivo é que a gente consiga comunicar isso e que a gente consiga ter adesão, né, a esse framework. Tem uma outra coisa que eu acho interessante, que talvez valha a pena mencionar, que também é uma das razões pelas quais, né, eu acabei tendo essa iniciativa da gente iniciar aqui
com esse tema, porque por estar conectado com os ODS, essa linguagem, né, da ONU é uma linguagem que está permeada já em muitas organizações. Então, assim, recentemente eu tive na Europa, fizemos algumas reuniões com algumas empresas e é bem claro assim, que a maior parte das empresas já faz a sua apresentação institucional se conectando com esses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, mostra ali os ODS todos e aonde que eles estão impactando. Isso eu já tenho visto em grandes empresas aqui no Brasil também, né, seguindo um caminho similar. E por que eu estou falando isso? Porque essa linguagem dos ODS é uma linguagem que está permeando, né, e está entrando no léxico das organizações, né, as pessoas estão começando a entender mais isso, se identificam rapidamente. Então, pelos objetivos de desenvolvimento interno, daí, né, os IDGs, estarem conectados com os ODS, me pareceu que essa linguagem também talvez seja mais simples e fácil, né, das organizações absorverem. Então, é um outro fator que eu achei muito interessante aí, relevante. Perfeito. Não, e é interessante, né, Léo, porque, na verdade, tudo começa no nosso interior, né? A gente sabe que trabalho também é conectado aí ao movimento capitalismo consciente, nós também temos essa mesma impressão, né, de que é preciso elevar essa consciência das pessoas e preparar as pessoas, porque são elas que vão transformar e vão fazer a revolução que a gente quer ver no mundo, né? Então, realmente é por aí, né? E tu achas, então, que, não sei de que forma, assim, tu já tem alguns estudos, alguma coisa que mostre que essas habilidades, elas contribuem para esse impacto mesmo social, ambiental, dentro das tuas andanças aí pelo mundo, né? Já tem alguma coisa assim que a gente de palpável, materializado, enfim? Sim, eu diria assim, olha, infelizmente a gente não tem ainda, né, um resultado concreto, assim, né, por exemplo, uma pesquisa, enfim. Mas o que acontece? Até porque o movimento é novo, quer dizer, a gente tem aí praticamente, né, no formato que ele está aí, que está começando a ser divulgado, não chega a ter um ano, né? Então, mas já existem, né, acho que 2 elementos importantes ali dentro. Um dos elementos é que eles já se deram conta logo no início de que o modelo estava refletindo ainda um pensamento muito ocidental, né? Os colaboradores que iniciaram isso foram, da maior parte, europeus e americanos, né? Então, assim, pessoas brancas, né, com determinado nível de instrução, de uma determinada classe social, e que isso não é uma representatividade adequada, né, do planeta. Sem dúvida, então, sem dúvida. Existe já um workstream, né, um trabalho no sentido de ampliar isso e trazer mais gente, em especial aqui da América do Sul e da África também, para enriquecer esse material, né, e ajustá-lo de forma que ele tenha um impacto mais global. E do ponto de vista de resultados, também se criou um outro workstream, né, uma outra linha de trabalho, onde eles estão convocando pesquisadores, né, do mundo inteiro, inclusive quem tiver interesse de participar e se conectar com eles, embora isso não seja uma temática aqui local do nosso hub aqui em Porto Alegre, mas existe esse caminho, né, e a gente pode colocar em contato. Então, para desenvolver pesquisas, né, métodos de avaliação, né, assessments, diagnósticos, enfim, indicadores que demonstrem que, ao desenvolver os objetivos de desenvolvimento interno, a gente começa a ter, né, um impacto nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, está a caminho, né? Ainda não temos, mas está a caminho. Sim, não. Eu acho que a pesquisa é assim, né? Não adianta, a gente tem que dar um tempo de maturação também, né? E eu acho que essa abertura que tu comentaste, né? De talvez os pesquisadores procurarem entender mais as regiões, né? Porque cada região ela tem uma particularidade, né? Nós no Brasil, assim, se a gente for olhar o sul do Brasil e o norte do Brasil, já tem uma baita diferença, imagina, entre outros países, né? E tu já
deste uma sinalização aqui de que em Porto Alegre já temos um processo, um hub, digamos assim, né, sendo construído. Como é que funciona essa questão aqui em Porto Alegre, enfim, como é que é essa iniciativa aqui? Sem dúvida. Bom, essa iniciativa toda, na verdade, ela desembarcou aqui no Brasil no ano passado, ainda em vias, né, de consolidação desse relatório que saiu, e se espalhou super rápido. É impressionante, assim, vários hubs já surgiram em São Paulo, Curitiba, Florianópolis, enfim, né, tá andando com uma velocidade bastante grande. E a gente sentiu muita falta de não ver, né, nesse cenário do país, vários estados do país discutindo isso, e uma falta, né, de uma presença aqui do Rio Grande do Sul. Eu acho, inclusive, que existe assim ainda uma certa, pela própria cultura que a gente tem ainda, né, muito patriarcal, e existe ainda uma cultura um pouco machista, né, no nosso estado aqui a gente percebe isso, e isso eu acho que causa um pouco de dificuldade, né, da gente tratar mais desses aspectos interiores. Então a gente costuma se centrar muito em coisas exteriores, né, e olhar para dentro fica de lado. Então, a gente acabou lançando, né, criando um hub, né, o IDG tem essa abertura, né, de se criar hubs em vários locais diferentes, né, na verdade, estender, ampliar a rede, né, e fazer com que isso se alcance aí todos os rincões aí do planeta. E aí a gente criou esse hub aqui em Porto Alegre, né? Ele está super no início, a gente criou um pequeno grupo aí de convidados e formamos agora um comitê de coordenação, do qual tu faz parte também, né? E em breve a gente tem um canal onde as pessoas podem, né, acessar e tirar dúvidas, conhecer mais, ou inclusive entrar em contato conosco. Quem tiver interesse de conhecer mais, existe o site do Inner Development Goals, que é www.inner, né, Inner é INNER, né, development, né, de desenvolvimento em inglês, goals, de metas.com, tudo junto. Lá tem, né, todo o material disponível, só que está em inglês ainda, né? Então é preciso que a pessoa tenha um tempinho ali para entender, ou para quem é fluente em inglês. E aqui em Porto Alegre nós temos um site, depois nós vamos também disponibilizar, né, que nós já temos um trabalho organizado a nível global também, com o resto do Brasil, de tradução desse material todo. Então a gente quer, tão logo quanto possível, ter esse material todo traduzido para o português. Maravilha. E, Léo, olha só, tu falaste aqui que é um movimento também muito voltado, é uma iniciativa voltada para as organizações, né? Vocês têm, e eu acredito muito, tu trabalhou bastante tempo em inovação, né? De que a gente deve de certa forma, envolver todos os atores, né? Governo, empresas, pessoas físicas. Como é que tu pensa aqui no Rio Grande do Sul, se a gente já está em algum passo nesse sentido, né? Para olhar para esses atores também? Para trazê-los para esse processo? Olha, sinceramente, a gente viu já isso lá no exterior. Tá? No exterior já existem algumas organizações que enfim, aproximaram do Inner Development Goals, né, e são, de certa forma, apoiadores ou patrocinadores, né, dessa iniciativa. Aqui no Brasil, a gente ainda não chegou nesse ponto. Né? Nós estamos num momento inicial, assim, nos organizando e tomando ciência exatamente, né, do conteúdo todo, nos preparando internamente. Tem um trabalho de desenvolvimento também nosso, né? Então, a gente ainda não chegou nesse ponto, mas logo à frente, certamente será necessário, né? Porque a forma da gente ingressar, né, e levar esse conteúdo para as organizações vai precisar, né, de estabelecimento de links aí de algum tipo. Maravilha. E, Léo,
para as pessoas assim que nunca ouviram falar, né? Vamos trazer um pouquinho aqui para esse framework, né? São 5 frameworks que tem várias, que foram acopladas assim várias skills, né? Podia falar um pouquinho sobre isso, habilidades, né? Isso, são 5 categorias, tá? É um framework com 5 categorias. Então, as categorias são, a primeira delas é o ser, que tem habilidades ali dentro, que são as habilidades relacionadas com você, a relação com a gente mesmo. Né? Então, por exemplo, autoconsciência. Autoconsciência, eu entender quais são saber regular, né, as minhas emoções e os meus sentimentos, saber o que é meu, o que é do outro, né, o que está sendo disparado, né, na verdade, por uma projeção minha, eventualmente. Enfim, então, autoconsciência é um exemplo. Né? Tem ainda a presença, né, a capacidade da gente estar presente no momento, aberto, né, a ouvir, uma escuta mais ativa, enfim. Então, essa é a primeira categoria, que é a categoria do ser. Depois, a segunda categoria é do pensar, que tem a ver muito com habilidades mais cognitivas. Tá? Então, pensamento crítico, né? A gente saber lidar com complexidade, colocar as coisas em perspectiva, né? A visão de longo prazo. Então, são características mais do pensar. O terceiro é o relacionar, e aí é como que a gente se conecta e inclusive, se importa, né, com os outros e com o mundo. Então, ali dentro tem muitas questões assim de empatia, compaixão, apreciação, né, conexão, humildade também, né, para a gente... depois, o quarto é o colaborar, né, que são habilidades mais sociais mesmo, né, de colaboração nessa relação, e ali entra comunicação, cocriação, né? Como é que a gente faz inclusão, como é que a gente gera confiança, esses espaços de segurança psicológica, né? Tá tudo dentro do colaborar. E, por fim, é o agir, né? Que quer dizer, depois de ter tudo isso, a gente também tem que ter essa ação, né? No sentido de transformar, liderar mudanças, né? Então, ali vem por exemplo, coragem, né? Ter coragem de levar à frente, de desafiar o status quo, né? de eventualmente, enfim, enfrentar algumas dificuldades, né? Criatividade, otimismo, ter perseverança. Então, essas são as habilidades, são 23 habilidades distribuídas nessas 5 categorias. Maravilha. E, Leo, olha só, por exemplo, uma empresa que se interessa, uma pessoa que se interesse enfim, dar visibilidade isso, aplicar dentro da sua organização, pelo que eu estava lendo, é uma teoria, uma proposta aberta, né? Que eu posso... Aberta, né? E a iniciativa também é filantrópica, pelo que eu entendi. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. É uma iniciativa toda voluntária, né? O IDG lá no exterior, ele é uma ONG, né? Ele se estabeleceu como uma ONG. Todo o trabalho que está sendo feito aqui no Brasil, ele é um trabalho voluntário, tanto aqui em Porto Alegre como nos outros estados. E tudo é open source, né? Tudo é código aberto, então pode usar o framework, né? Desde que cite ali né? Isso é aquela regrinha lá do Creative Commons, né? Então, desde que cite a fonte, né? É o framework do IDG e pode usar, né, o material todo, inclusive no próprio site internacional, no que nós vamos aqui depois comunicar também, já existe esse material, PPT aberto, disponível para as pessoas poderem construir em cima, né? Tem um vídeo muito bacana que está nessa página internacional, né, em inglês. Também vale muito a pena assistir, é um vídeo muito impactante que fala um pouquinho dos objetivos, assim, do que é a iniciativa. Maravilha, maravilha. Então, eu acho que é por aí, né? Eu vejo muito assim, Léo, essa questão que tu falaste antes, né? Às vezes, como é difícil, né, a gente olhar para a gente, né? Porque eu acho que na gente a gente encontra muitas coisas e muitas pessoas não querem olhar para si, né? E aí a gente tem essa problemática, digamos assim, essa dificuldade, enfim, essa lacuna de transpor isso para o mundo, né? De uma forma que realmente gera impacto, né? Porque as ações sustentáveis, elas geram impacto para o coletivo, né?
as nossas empresas, nós como pessoas físicas também, a gente, queira ou não queira, a gente gera impacto, ou positivo ou negativo, né? Que seja talvez uma forma aí da gente olhar isso como um impacto positivo no mundo, né? E a gente já está aqui na finaleira da entrevista. Eu disse que ia passar muito rápido, não deu tempo de falar tudo, né? Mas eu queria, Léo, que tu deixasse para as pessoas assim que quiserem entrar em contato com o IDG aqui em Porto Alegre, com esse hub, né? Para saber um pouco mais, para se inteirar, talvez para integrar esse grupo, né? Como é que a pessoa poderia fazer? Então, a gente vai deixar depois aqui o endereço de uma página, que é um espaço que é destinado pelo IDG lá no exterior para todos os hubs, né, no mundo inteiro. Então, cada hub tem a sua paginazinha lá dentro. Nós vamos depois deixar aqui o link, né, o endereço para acessar esse site. E ali vão ter informações já em português, né, notícias, eventos, enfim, a pessoa já vai conseguir ter uma noção bem clara ali do que está acontecendo. E tem ali um espaço de perguntas, respostas, comentários. Quem tiver interesse, né, pode mencionar ali que, olha, gostaria de me conectar com a iniciativa, e a gente vai, então, providenciar contato e explicar como é que funciona. Maravilha, já coloquei aqui, viu, Léo? As pessoas já estão tendo essa tela aqui com o endereço certinho. Maravilha. E também, Léo, para finalizar aqui com chave de ouro, eu queria que deixasse uma mensagem aqui para quem está nos assistindo. Eu acho assim, sabe? Você vê, né? Eu sou uma pessoa. A minha formação toda em engenharia, né? Trabalhei sempre com temáticas que não são temáticas diretamente relacionadas com o desenvolvimento humano. Eu tive isso um pouco ao longo da minha carreira por exercer liderança, e a gente acaba, né, desenvolvendo isso. Mas eu acho que existem muitas pessoas que já têm essa percepção, né, de que precisa haver pelo menos iniciar essa conversa, né, de falar sobre essas temáticas, e às vezes, talvez até porque ainda seja uma espécie de tabu, não se sintam confortáveis, né, acabam não se expressando, né, não expressando seu pensamento, né, E eu acho que isso é importante a gente começar a fazer, a exercitar mais isso, sabe? Começar a falar, a verbalizar isso, dizer que a gente acredita, que a gente acha importante. Porque no momento que as pessoas... Mudanças acontecem assim, né? No momento que um começa e os outros começam a perceber, né? Começa a criar massa crítica, né? E aí isso espalha rapidamente, né? Se todos, evidentemente, concordam, isso espalha rapidamente. Então, a gente precisa fazer isso, né? Se dedicar um pouco mais a falar, né? Pelo menos começar a falar disso, né? É verdade, é verdade. Acho que é por aí que a gente consegue uma transformação, né? E também trazer essas pautas tão relevantes, tão pertinentes, né, para o mundo corporativo, que tanto necessita aí de uma transformação também, né, interna. Gente, muito obrigada aqui para as pessoas que estão assistiram, né? Obrigada ao Léo aí pela partilha dos conhecimentos, né? E quem quiser saber mais, procure aqui o Hub de Porto Alegre, né? Com certeza teremos maior prazer, né? Estou junto aqui com o Léo também, né? Nesse sentido de fazê-los incluídos nesse processo, né? E que a gente consiga transformar junto esse mundo aí que está tão precisado, né? De olhar para as pessoas e para o nosso interior, tá bom? Um beijo no coração e até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye. Tchau.